Hoje nosso programa é extremamente musical, com a participação do cantor João Alexandre. Ele falará um pouco de sua vida e cantará músicas inspiradoras. Também não deixe de participar do desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: que tipo de música você gosta? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Acompanhe a resposta e os sorteados pelo site www.conviteavida.org.br. Participe! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Participe do desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: que tipo de música você gosta? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Acompanhe a resposta e os sorteados pelo site www.conviteavida.org.br. Participe! Você que zomba de todos, do importante ao plebeu. Você que é dono de tudo, até do que não é seu. Você que sonha acordado, que tem um mundo a seus pés. Sem Deus você é um coitado, e a sua vida um revés. Uma piada sem graça, nas rodas dos cabarés. Você que vive oprimindo o coração de quem quer. Seja valente ou menino, seja idoso ou mulher. Você que pensa que vale cada centavo que tem. Sem Deus você vale nada, e mais que nada é ninguém. É como o fim de uma estrada, um pesadelo de alguém. A vida é como a fumaça, nem bem se fez, se desfaz. E cada instante que passa é um passo a menos e a mais na direção do fim, frio, feroz, do fim de todos nós. Seu riso é puro lamento, seu reino é só escravidão. O esconderijo dos loucos é crer na própria razão. E um coração orgulhoso é nau perdida no mar. Não tem destino nem rumo, nem pra onde ir nem chegar. É quase que um desencontro que nunca vai se encontrar. O grande exemplo do homem está em Cristo Senhor, que sendo dono de tudo, o seu amor não negou e se entregou como um servo. Seu próprio sangue verteu, pagou o preço da morte, ressuscitou e venceu, modificou nossa sorte e a vida eterna nos deu. A vida é como a fumaça, nem bem se fez, se desfaz. E cada instante que passa é um passo a menos e a mais na direção do fim, frio, feroz, do fim de todos nós.
Foi uma época interessante. O CD Simplesmente João, na época era o vinil ainda, né? Foi uma época em que as gravadoras cristãs estavam meio que pululando assim no Brasil, né? Estavam aparecendo em todo canto. E nessa época surgiu a gravadora Gospel Records, que era uma gravadora que surgiu com a Igreja Renascer e que tinha uma proposta interessante. Inclusive esse termo gospel nasceu com essa história. O cara que criou isso fazia parte era um publicitário que começou a mudar o termo de música cristã para música gospel. Ele até falou, um dia ninguém vai falar música cristã, vai falar gospel. E aconteceu mesmo, o cara conseguiu fazer isso comercialmente. E uma dessas gravadoras se interessou em lançar um trabalho meu, sozinho, né? Tem gente que acha que eu sou contra a gravadora. Eu sou contra a gravadora ganhar dinheiro em cima do artista e o artista não ser beneficiado com isso. Mas se uma gravadora tem uma boa proposta, um bom trabalho, é claro que ela é viável, né? Não existe. E foi nesse CD que eu gravei num estúdio muito bom lá em Campinas, né? Tive alguns convidados muito interessantes, o Quarteto Vida, que era um grupo que eu conhecia já de algum tempo, as meninas. Gravei algumas coisas interessantes, assim, a CD ficou meio com a minha cara, né, na época, né? Eu gravei o Coração, né? Onde nascem as fontes da vida e os loucos duvidam de Deus, onde negros se tornam os dias, e por aí vai. Gravei uma música em homenagem a Minas Gerais, né? Minas por trás do monte, Minas um belo horizonte, Minas só pra te amar, 3 corações. Gravei, nesse CD eu gravei o Essência de Deus, gravei o Brasil, que foi uma música que fez um baita sucesso. Nessa época eu cantava muito agudo, né? Mas como será o futuro do nosso país? Eu lembro que essa música foi gravada, uma coisa interessante para falar, essa gravação do Simplesmente João, nessa música tem 2 pianistas, um tocou um pedaço, outro tocou outro, na mesma música, são 2 partes separadas. A introdução foi feita por um cara, a parte do meio por outro. E você ouve a versão com um pianista só, ficou um negócio interessante. Foi para mim uma arrancada de continuar sozinho, né? O CD me ajudou muito, né? Esse CD, bem ou mal, rodou o Brasil inteiro, assim. Depois ele se tornou CD, porque era vinil. E viajei muito com esse trabalho. Quem produziu, assim, quem fez os arranjos junto comigo era um cara do extinto Grupo Rebanhão, era o Pedrinho Braconô, que me ajudou pra caramba, um irmãozão muito querido. Aliás, se ele estiver assistindo, um dia assistir esse DVD, tô aqui para agradecer o cara, nunca agradeci ao vivo, tô aqui agradecendo o Pedrinho. Foi muito legal, esse CD me ajudou bastante. Tem gente, eu nem tenho esse CD em casa hoje, para você ter uma ideia, né? Eu não tenho o original. E ele parou de ser produzido, mas para aquela época foi um tempo legal, foi um empurrão, assim, para eu começar e tentar me manter, né? Então eu comecei a viajar bastante, recebi alguns convites, foi muito legal. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca voltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Vamos juntos. Tu és fiel, Senhor, dia após
sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento tu me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, só tu és fiel, Senhor, fiel a Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, e curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa, porque essa paz
paz só tem a pessoa. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Participe do desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: que tipo de música você gosta? Entre os participantes sortearemos um livro de brinde. Acompanhe a resposta e os sorteados pelo site www.conviteavida.org.br. Participe! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Eu sou um típico músico que nasceu dentro da igreja, né? Eu costumo dizer até que eu só não nasci na igreja porque no dia não tinha culto, né? Talvez eu tivesse nascido lá dentro mesmo. Minha mãe já frequentava a igreja, né? Fui batizado lá, depois fui batizado de novo, né? Eu estou batizado 2 vezes. Se depender de batismo, já estou salvo tranquilamente, não falta mais nada. Mas eu tinha um grupo de amigos muito legais, assim, que assim como eu, descobriam esse negócio de música. Então a gente tocava juntos. Tem um amigo, inclusive, que está aqui comigo, me acompanhou aqui na gravação, veio comigo, que é um amigão de mais de 30 anos, que a gente é amigo. E reencontrar esses caras de vez em quando é muito engraçado, porque você lembra de histórias e histórias, né? De tentar tirar aquele acorde, de ficar apaixonado com aquela progressão harmônica, daquele cara que a gente viu tocar, que todo mundo parava, como é que esse cara toca desse jeito? Então, a minha infância foi assim, né? Eu namorei bastante também, tinha muita namorada e tal. Mas sempre fui muito romântico, eu tinha esse problema, né? Então, acho que todo músico tem um pouquinho disso. Você leva a coisa no âmbito mais sentimental do que propriamente um compromisso informal e tudo mais. Mas eu tive grandes amigos, tive gente que faz parte da minha vida até hoje, que não tem como descartar. Aquele cara que me conhece desde lá, quase quando eu nasci. E esse ciclo eu cresci na igreja do Evangelho Quadrangular, né? Praticamente. Eu sou outra história também, eu sou um pentecostal que se tornou um tradicional. Eu vim de uma igreja pentecostal e fui para uma igreja histórica, né? Hoje eu estou numa igreja presbiteriana. Mas esse amor pela palavra, esse respeito, sempre fizeram parte de mim, assim, inclusive para compor, né? Mais para frente eu fui encontrando outros amigos que foram me dando algumas dicas sobre como fazer letra, sempre me liguei em alguns compositores, Taiguara, por exemplo. Esses caras sempre foram muito fortes na minha vida. Ivan Lins, Milton Nascimento, etc. Tudo isso foi somando um pouquinho. É interessante essa coisa de namorada, porque eu não misturava muito música com as namoradas. A música para mim era uma projeção, me sentia o cara tocando, entendeu? Todo menino começa a tocar e fala, bicho, agora eu sou um popstar, né? Porque você se ilude muito com essa coisa, achando que, o cara que toca o instrumento é melhor do que quem não toca nada, né? Até hoje tem isso ainda, acontece muito disso, né? Tem gente que realmente se acha assim, né? E naquela época,
eu fazia música, mas eu preferia tocar música de outros compositores, coisa que estava tocando, que todo mundo conhecia, então eu tirava e fazia aquele arranjo. John Denver, né? Sunshine of my shoulders, aquela coisa, né? Ui, que coisa linda e tudo. Então, a música foi sim um instrumento que me ajudou a arrumar umas namoradas, assim, né? Mas mais tarde eu fui descobrir que ela tinha uma outra coisa na minha vida, fora isso. Mas eu usava muito essa coisa do violão, de tocar para chamar atenção, sempre, né? Coisa de adolescente, de criança, sempre tem isso. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Sob a imensa nação brasileira, nos momentos de riso ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Como ouvir e negar? Todos somos mortais. Como ver e não ver? Todos somos reais. Muitos têm tão pouco e outros têm mais. E perante Deus todos somos iguais. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão. É um escravo da fome a mais. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz.
Eu tive um grupo antes, mas assim, não levei a cabo esse grupo para valer. Mas Vencedores realmente foi meu primeiro desafio, como participar de um grupo e ser um instrumentista dentro de um grupo. Uma curiosidade interessante, eu nunca cantei em Vencedores, eu só tocava violão. Minha equipe tinha 23 pessoas e eu não cantava, né? Só tocava violão, já tinha muita gente cantando. E depois dali é que eu formei o Grupo Pescador. Eu fui assistir um show do Grupo Boca Livre, achei maravilhoso, os caras cantando aquelas coisas, né? Vem, moreno, vir comigo essa cantiga, sair por essa vida aventureira. Tanta toada eu trago na viola pra ver você mais feliz. Eu saí dali assustado com aquela brasilidade. Eu falei, pô, por que não tem música cristã com essa pegada? E eu saí com esse desafio. Eu falei, não, eu vou montar um grupo. Nem que eu grave todas as vozes sozinho, mas vou fazer um CD assim. E foi o que aconteceu. Porque no CD do Pescador, por exemplo, eu cantei todas as vozes. Sou eu cantando tudo ali. Eu dobrei comigo mesmo várias vezes. Depois nunca se apresentou ao vivo, porque não tinha quem cantasse. Né? Era um grupo fantasma. Foi um CD sem grupo, né? A gente cantou umas vezes, eu juntei uma galera para cantar. Ficou até legal. Mas dali é que eu comecei a ver o quanto essa coisa me fascinava, de juntar vozes, né, como isso é bonito, como a voz humana ainda passa por cima de qualquer coisa, né? Então o Vencedores foi o primeiro desafio. Eu fui da 39ª equipe, em 1983, verão de 83. A gente viajou para uma região, naquela época o Vencedores trabalhava com treinamento de jovens. A gente viajou para o sul do país, então Gramado, Caxias do Sul. E foi um trabalho desafiador, cantar em praça, cantar em igreja, cantar em vários lugares, foi muito legal. Pra quem quiser se esconder, ser mais um na multidão. Ali é onde os homens se abraçam, mas na hora de pagar o preço lavam as mãos. Ali é onde todos se encontram, mas acabam se perdendo por achar que são invencíveis. Ali não há lugar pra tristeza, pra angústia, pra dor, nem pra gemidos inexprimíveis. Não, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Ali ninguém conhece a essência, tão somente a aparência de viver em comunhão. Ali é onde os loucos se entendem, onde os sábios se prendem ao valor da tradição. Um falso paraíso presente, um fanatismo distante, um cristianismo sem direção. Ali é onde todos proíbem, onde todos permitem, onde são assim, nem sim nem não. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Que vença mesmo que haja desavença todo aquele que repensa na crença da onipresença de Deus. Sejamos coerentes, transparentes, reluzentes, conscientes, todos crentes que somos os filhos seus. Na rua, no trabalho, na escola, na loja, na padaria, no posto, na rodovia, na congregação. Que haja em nós o mesmo sentimento, que Deus habite em nosso coração. Porque Deus não habita mais feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um
coração de pedra, um coração de pedra, um coração de pedra, um coração. Eu sou de uma família de 6 irmãos, né? Meu pai, minha mãe já tinha 43 anos quando eu nasci, meu pai tinha 45. Eu sou rapa do tacho, aquela coisa assim, não há mais nada para nascer, nasce você, né? Então foi um susto lá em casa, porque, pô, tinham 5 irmãos, de repente minha mãe fala que tá grávida de um sexto. Como assim? Só não tem mais idade para isso, mãe? Meus irmãos mais velhos, quase com 24, 23, 24 anos. E eu nasci nesse meio, assim, os meus irmãos já estavam quase que casando quando eu comecei a ter um pouco de consciência da vida. Mas cresci com aqueles 2 velhinhos queridos. Minha mãe e meu pai sempre me educaram, né, conhecendo Deus, tendo contato com Deus, com a música. Meu pai sempre gostou de boa música, minha mãe também. Por acaso, o pai da minha mãe era um violeiro repentista, tocava viola, fazia moda de viola. Quando eu nasci, obviamente, ele já tinha morrido, mas minha mãe contava que ele era cheio de fazer moda de viola, de causos e tal. E cresci dentro dessa casa, cresci dentro desse ambiente, né? Meu pai e minha mãe sempre paparicando, aquela coisa, filho mais novo e tudo mais, né? E hoje eu tenho até sobrinho neto já, né? Com 46 anos meu sobrinho já tem filhos. Então, cresci praticamente assim. Foi nesse ambiente que eu comecei a lidar com música. Praticamente com 5, 6 anos eu já estava ouvindo algumas coisas. Comecei a tocar trompete com 10 anos, por exemplo. Eu tocava trompete numa fanfarra. Aí passei para bateria, tocava bateria na igreja, e da bateria que eu pulei para o violão, que é o meu instrumento aqui, que eu estou brigando com ele até hoje, mas estamos correndo atrás. Eu acho que nessa época, as músicas que me marcavam, era um misto de influências. Eu assistia Raul Gil ainda nessa época. Raul Gil deve ter uns 150 anos, porque eu assisto Raul Gil faz muito tempo. Eu era um misto de música popular, que eu ouvia na rádio um pouquinho, um pouco da TV. Meu pai cantava muita coisa em casa, assim, né? De tango a música popular, né? Então eu ouvia coisas em casa, pô, sei lá, eu nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Aquela música da Amélia, né? Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade. Meu pai cantava essas coisas em casa, às vezes trocando o óleo do carro. Minha mãe cantava hinos, né? Minha mãe cantava, pô, com os pecados de hoje, lavando louça, imagina. Eu te entristeci, mas perdão te peço. Hinos tradicionais. Bom, e aí fui crescendo com essa coisa de música brasileira, um pouco de seresta, né? Porque meu pai veio um pouco dessa coisa dos seresteiros, minha mãe também gostava de valsas, por exemplo, né? Tempos que havia, branca, uma valsa bonita. Então eu ouvia um pouquinho de cada coisa, assim, meu ouvido foi se formando um pouco por aí. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai no seu caminho. Se vai dar ondas ao mar, levar a jangada a pescar, ou se vai fazer trabalhar um moinho. Assim também viverá aquele que quiser andar ao lado de Deus e fazer sua vontade. Hoje estará por aqui, quem sabe amanhã vai partir, mas onde estiver é feliz de verdade. Agradecido em tudo
sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens e todas as forças do mundo, e o seu amor mais alto que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel, e mais que o abismo do mar é profundo. Assim também viverá aquele que quiser andar ao lado de Deus e fazer sua vontade. Hoje estará por aqui, quem sabe amanhã vai partir, mas onde estiver é feliz de verdade. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens e todas as forças do mundo, e o seu amor mais alto que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel, e mais que o abismo do mar é profundo. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai no seu caminho. Assim também viverá aquele que a Deus se entrega e nunca jamais vai andar tão sozinho, tão sozinho. Participe do desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: que tipo de música você gosta? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Acompanhe a resposta e os sorteados pelo site www.conviteavida.org.br. Participe! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, não.
Sou mistura de negro, europeu e tupi-guarani. Todo mundo já sabe, meu nome é João, sou cristão. Deus me deu minha voz pra quem quiser ouvir. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, não. Sou profeta do frevo, do samba e do maracatu. Todo mundo já sabe as cores do meu coração. Ele é verde, amarelo, branco e azul. Imagine só ter um cavaquinho nas mãos do rei Davi. Imagine só São Pedro pescando na praia de Itapuã. Imagine só um frevo rasgado dos filhos de Levi. Imagine só o apóstolo Paulo no Maracanã. Já pensou? Imagine só Maria fazendo uma feijoada. Imagine só Isaías pregando na Rocinha. Imagine só Miriam dançando na timbalada. Imagine só Esaú se vendendo a um jabá com farinha. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, não. Sou mistura de negro, europeu e tupi-guarani. Todo mundo já sabe, meu nome é João, sou cristão. Deus me deu minha voz pra quem quiser ouvir. Ei, eu não tenho vergonha de ser brasileiro, não. Quero mais florescer do lugar onde Deus me plantou. Tô aqui pra plantar minha história, meu povo, meu chão. Esse Brasil brasileiro que ele sempre amou. Imagine só os salmos em modas de viola. Imagine só profetas virando repentistas. Imagine só o mestre e os 12 batendo uma bola. Imagine só a visão de Jacó pela voz de um sambista cantar. Imagine só os anjos tocando seus tamborins. Imagine só cuicas nos braços dos serafins. Imagine só pandeiros suando ao invés dos clarins. Imagine só um céu brasileiro bem piniquim. Dum, dum, dum. Eu não tenho vergonha de ser. É isso aí, eu não tenho vergonha de ser. Já diria o apóstolo Paulo, eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha de ser. Eu não tenho vergonha de ser. Eu não tenho vergonha não. Eu não tenho vergonha não. Ser brasileiro, eu não tenho vergonha de ser. Ser brasileiro, eu não tenho vergonha de ser. Ser brasileiro, eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Minha esposa eu conheci com 17 anos, né? Eu ainda era magro nessa época. Conheci minha esposa, é uma longa história, teria que ter um outro DVD para contar tudo, mas minha esposa foi assim, ela estava passando por Campinas, ela morava no sul, para o casamento do irmão dela que morava em Minas. Eu já tinha conhecido o irmão dela quando era pequeno, então a minha mãe passou na casa da tia dela naquele dia. Falou, sabe quem está aí? A irmã do Silas, que era teu amigo. Eu falei, nossa, irmã do Silas, quem que é essa menina? Então, minha mãe, quando falava que era linda, dava um desconto, porque sabe como é que é, né? Toda menina linda quando o seu filho está sem namorada, né? Então, mas aí desse dia, com todo o respeito, a minha mãe acertou. Minha esposa é uma doçura, uma beleza de por dentro e por fora, uma pessoa querida.
E eu digo para você que eu acho que eu só até hoje não parei com música por causa do incentivo dela e do meu filho. Que assim, são pessoas que me apoiam incondicionalmente, me amam pelo que eu sou, não pelo que eu faço. E isso dá uma projeção muito grande para a tua vida, para os teus objetivos. Eu casei no Milad. Eu casei sendo missionário. Eu casei e foi muito engraçado, porque eu não tinha nem casa, né? Eu fui para uma lua de mel sem casa, voltei sem casa e fiquei morando na casa de um dos caras do Milad um mês ainda, né? Então, diz que quem casa quer casa. Eu não tinha casa e nem alugado ainda. Então, foi um negócio complicado. Mas a gente depois alugou uma casa em Santo André, eu morei lá durante um tempo, foi muito joia. Casei lá, casei como missionário, sem saber de como é que eu vivia de oferta. Vaidade no comprimento da saia, no cumprimento da lei. Vaidade exigindo prosperidade por ser o filho do rei. Vaidade se achando a igreja da história, vaidade pentecostal. Vivendo e correndo atrás do vento, tudo é vaidade. Vaidade juntando a fé e a vergonha, chamando todos de irmãos. Vaidade de quem esconde a verdade por ter um povo nas mãos. Vaidade buscando Deus em si mesmo, querendo fugir da cruz. Não crendo e sofrendo, perdendo tempo, tudo é vaidade. Falsos chamados apostolados do lado oposto da fé. Dinheiro, saúde, felicidade, aquele que tem contra aquele que é. Rádios, TVs, auditórios lotados, ouvindo o evangelho da marcha ré. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. Vaidade, vaidade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade. Pois é, todo mundo me vê tocando violão e não imagina que por trás desse violonista existe um churrasqueiro, né? Que gosta de fazer. É que, para mim, o momento de comer é um momento sagrado. Assim, eu acho que em volta da mesa. O cara agora, meu tamanho, fala, bom, com certeza, né, piscina? Porque o cara desse tamanho. Assim, o sentar em volta da mesa com outras pessoas, para mim, é quase que uma forma de culto. É quase que um momento que, poucas pessoas dão valor a isso. Num país cheio de gente com fome ainda, que não tem o que comer, você poder sentar em volta de uma mesa, um prato de comida, como diz o Gladir, né? Um prato cheio na mesa, a mesa farta de amigos plenos da vida, isso é muito legal. Então eu gosto, é uma coisa que alguém perguntou se eu não fosse violonista, o que eu seria? Talvez um gourmet, talvez um chefe de cozinha, talvez né, sei lá. Eu curto muito esse momento de descompromissado, assim, de jogar a conversa fora, né, como se diz no popular, jogar a conversa fora, de aproveitar e falar de nada, né? É bom, o ócio criativo, o ócio é ótimo, maravilhoso, né? Quando você pode ter um momento desse, não é sempre que dá para ter, assim.
de outrora nos façam pensar que o tempo é agora e não pode esperar, que o amor não tem hora, nem cor, nem lugar, e só tem sentido se a gente se amar. Que a nossa garganta desate esse nó num abraço apertado, sem medo e sem dó. Que a gente divida entre acordes e tons a honra e o prazer de juntar nossos dons. Que Deus sobre nós multiplique esse amor sadio e sincero, no riso e na dor. Que as nossas canções falem sempre de paz, nem muito de menos, nem pouco de mais. Que a história se faça por sermos irmãos, no peito e na raça, no aperto das mãos. Que as nossas crianças nos vejam assim, amigos no início, no meio e no fim. Existem três formas de crítica, né? Existem três formas de crítica através da brincadeira. A mais nobre delas é a ironia, né? Existe o deboche, que é uma outra forma terrível, mas a ironia ela é mais clássica, ela é mais fina. Eu prefiro ironizar do que brigar, né? Eu prefiro levar a coisa na brincadeira. Uma vez alguém perguntou para mim: você é da igreja presbiteriana? Eu falei: sou. Então nós somos primos, porque eu sou batista. E eu falei pro cara, bicho, só se Deus for o seu tio, porque ele é meu pai, né? Eu não sei quem que é sobrinho de Deus, esse aí esse é você, mas eu prefiro crer que ele é meu pai. E, entre outras coisas, eu acho que piada, quem não sabe rir de si mesmo, diz o Jô Soares, né? Vive na antessala do inferno. Você tem que rir de você mesmo, você tem que levar a vida na esportiva, porque senão tudo fica muito chato, né? A vida já é complicada, né? Você imagina essa semana em São Paulo, o sujeito apertou ontem o botão do metrô e paralisou o metrô, vê se tem cabimento. É um negócio para dar risada. Você fala, como é que pode um cara fazer um mal a tanta gente e não se dar conta do que ele está fazendo? Não percebeu. Às vezes não foi sem querer, vai que foi uma criança, vai que foi, não se sabe, né? Quem foi que fez isso. Mas você pega um trânsito desse aqui todo dia, o cara que mora em São Paulo, por exemplo, pô, se ele não tiver paciência, ele morre antes do tempo. Então eu acho que, pomba, ri, revista Seleções. O sorriso é a geleia na torrada da vida. Tira a secura, acrescenta sabor e torna muito mais fácil de engolir. Então, bicho, vamos rir, porque sempre rir, como dizia o Bozo, lembra do Bozo? Sempre rir, o melhor é sempre rir. E assim, eu já estou levando mais na esportiva, né? Claro que eu tomo minhas precauções, mas eu tento não ser tão irônico, porque o perigo da ironia é você se sentir superior à pessoa que você está ironizando. Não pode. Você tem que ironizar primeiro você mesmo, para depois ironizar os outros, para você ficar no mesmo nível, entendeu? Senão fica complicado. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais
que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. E é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar. Quero ouvir. Procuro alguém pra resolver, pois não consigo me encaixar. São sempre variações do mesmo, meras repetições, meras repetições, 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 sons. Convite à Vida fica por aqui. Se você deseja assistir a este programa ou outros anteriores, acesse www.conviteavida.org.br. Não esqueça de participar também do Desafio da Semana. Convite à Vida, um programa para ver, agir e viver.